Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu peço licença mais uma vez ao pastor Malta para me dirigir a vocês. No salmo bastante conhecido da palavra, que é o Salmo 121. Salmo 121. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Que nunca, Senhor, jamais falte em nossos lábios palavra de gratidão. Que o Senhor esteja tirando do meio do seu povo a murmuração, a lamentação, a reclamação, e que o Senhor esteja substituindo o cântico de derrota por um hino de vitória ao nosso Deus. Nós te glorificamos nesta tarde, te pedimos que o Senhor fale de um modo vivo e claro a cada uma dessas pessoas que aqui entrou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Minhas amadas, ontem nós trouxemos uma palavra à igreja no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, que é o penúltimo capítulo daquele livro, e foi um texto trazido dos versículos 1 até o versículo de número 20. E eu estou fazendo menção a isso porque eu queria continuar na mesma sintonia da palavra de ontem, que falava da necessidade de nós, nas nossas lutas diárias. Muitas de nós temos enfrentado muitas lutas, não poucas. São muitas as demandas, são muitas as assolações que tentam nos atingir de todas as formas. E nós precisamos recobrar o ânimo e buscar aquilo que foi perdido. No texto de ontem nós falávamos a respeito de um ataque dos amalequitas. Eles destruíram a cidade do rei Davi, a cidade de Ziclag, onde ele estava refugiado com seus homens, suas famílias, seus filhos, filhas. E numa das saídas militares de Davi, os amalequitas, que na palavra de Deus é um dos tipos do nosso adversário, eles atacavam nas sombras, eles espreitavam, esperavam a oportunidade de dar o bote. E quando os homens saíam para a guerra naqueles dias, ficavam nas cidades as mulheres, as crianças e os idosos. Então foi exatamente nesse momento de extrema vulnerabilidade da cidade que os amalequitas agiram de uma forma terrível. Eles tocaram fogo na cidade e eles saquearam os bens e eles levaram mulheres e crianças cativas. Quando Davi volta para a cidade, ele
ele encontra o destroço todo. Vocês imaginem vocês chegarem na sua casa e encontrar a casa feita um monturo, seus filhos, seus familiares queridos levados, sequestrados. Foi um choque. Os homens de Davi ficaram desesperados ao ponto de quererem apedrejar Davi por acharem que ele havia sido culpado de tudo aquilo. Mas logo eles se recompuseram e buscaram ao Senhor. Davi busca o Senhor em oração e o Senhor orienta Davi, dá uma estratégia de guerra, de ação, e ele vai e consegue restaurar os bens e os familiares sequestrados. Quando nós lemos este salmo, que é um dos cânticos de romagem, e a gente tem falado a respeito dos cânticos de romagem, que eram cânticos que faziam parte do inário de bolso dos israelitas. E esses cânticos todos eram cantados quando eles se deslocavam para Jerusalém, nas suas peregrinações para Jerusalém e nas ocasiões em que eles faziam as tarefas diárias. Então, por que eles cantavam esses cânticos sobre variados assuntos? Eles cantavam para não esquecer os grandes feitos de Deus. Eles cantavam como forma de orar, de agradecer, de pedir ao Senhor que estivesse sempre com eles. Este salmo é um salmo que nós não sabemos quem é o autor, mas eu queria conversar um pouco com vocês hoje à tarde, falar um pouco sobre as coisas que têm nos atingido. Meu Deus do céu, são muitas frentes de batalha, são muitas coisas que têm nos assolado, que têm nos atingido. Todos os dias, como diz o apóstolo Paulo, nós somos entregues à morte. Todos os dias nós passamos por um estreito muito estreito, nós somos surpreendidos com um telefonema, nós somos surpreendidos com uma notícia, nós ligamos a TV, o noticiário dá conta de tanta desgraça pelo mundo, e nós ficamos assustados quando os nossos familiares saem de casa, só que nem dentro de casa nós estamos seguros. É uma coisa impressionante, há uma sensação de insegurança que tem tomado conta das pessoas nos nossos dias de uma maneira tremenda. E eu digo, Senhor, como fazer? Como agir numa situação como essa? Então nós olhamos para o Salmo e o salmista aqui, ele nos leva a fazer uma pergunta. Nas nossas inseguranças, nos nossos medos, nas nossas inquietações, para onde nós temos olhado? E eu queria dizer a você que o nosso socorro vem única e exclusivamente do nosso Senhor, que fez os céus e a terra. A segurança para os que viajavam pelas estradas perigosas de Israel naqueles dias, nos dias em que foram escritos esses salmos, os perigos eram muitos. Havia uma preocupação muito grande com a segurança. Os perigos eram o tempo de frio, o tempo frio ou quente. De noite as temperaturas desérticas, elas caíam muito, de dia o sol era causticante. Mas havia ainda escassez de água naquelas longas travessias dos desertos e a presença constante de salteadores. Muitos, nas suas viagens, nas suas travessias, morriam nessas travessias porque eram surpreendidos com ataques tanto das coisas naturais, de enfermidades graves, como desses salteadores. E tanto os peregrinos do passado quanto os peregrinos de hoje, todos nós precisamos desesperadamente da proteção de Deus. E nós temos falado muito neste lugar da necessidade de nós olharmos para Jesus, não como uma religião, mas como uma pessoa com a qual nós temos um relacionamento íntimo.
Ninguém aguenta mais os discursos, as palavras que são trazidas pela igreja eletrônica, por exemplo, de promessas disso: se você der isso, você vai receber aquilo. Para com isso em nome de Jesus. Mas se apegue ao Cristo, busque ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Deixa de olhar para as circunstâncias, deixa de olhar para as coisas que estão ao seu redor e olha para Jesus. Se nós tirarmos o olhar do Cristo, misericórdia. Mas o salmista aqui, ele diz o seguinte, ele continua dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Para quem são essas promessas? Para aqueles que se agarram, para aqueles que se apegam ao Senhor. Hoje vivemos em um mundo no qual a segurança está cada vez mais deficiente, o mal tem se tornado cada vez mais sofisticado. Essa semana nós fomos surpreendidos com a notícia tremenda. Pessoas idosas que viviam numa casa sozinhos foram mortas a pauladas. É algo tão impressionante que eu fico estarrecida. Eu não gosto nem de ouvir essas notícias, mas é impossível você não tomar conhecimento. Dentro de casa. Eles não estavam na rua, eles não estavam fazendo nada demais, eles estavam dentro do abrigo de suas casas. Então, minhas amadas, como peregrinos de Deus, em nossa jornada por esta vida, carecemos nos sentir seguros, porque os perigos que nos cercam são tão reais e ameaçadores quanto aqueles do passado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, consolo presente nas nossas tribulações. Temos vivido dias de muitas angústias. As circunstâncias que se nos apresentam, as saídas para as situações difíceis ficam cada vez mais escassas. As pessoas anseiam por respostas para tantas dificuldades que as assolam. As pessoas vivem sob o signo do medo. São perdas irreparáveis, enfermidades graves, separações sem explicações. Os relacionamentos ficam cada vez mais descartáveis e caóticos. As famílias têm sido atingidas em cheio. São tantos flagelos que não dá para descrevê-los todos. Contudo, é exatamente nessas horas, quando tudo parece não ter saída, que nós contamos com os infinitos, com as infinitas possibilidades de Deus. E eu digo infinitas possibilidades de Deus. Nós nem podemos imaginar aquilo que Deus pode fazer para nos livrar. Livrar aqueles que se apegam a Ele de todo o coração. A experiência do salmista nos leva a alguns princípios que eu queria começar partilhando com vocês. Primeiro princípio: precisamos aprender a olhar acima e além dos montes. O salmista começa falando sobre isso. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem dos montes. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que ele usa essa figura? Porque os deuses estranhos daqueles dias, os deuses pagãos, aquelas imagens de escultura enormes eram colocadas nos montes, para que os viajantes, ao passarem, eles pudessem olhar e contemplar aquelas imagens. Eram deuses mortos. Eles tinham
Eles tinham boca, mas não falavam. Eles tinham olhos, mas não viam. Eles tinham mãos, mas não apalpavam. Eles tinham pés, mas não iam a lugar nenhum. Por isso que o salmista chama a atenção dos seus leitores. Ele diz: ele eleva os meus olhos para os montes. De onde que me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. O povo fiel olha acima dos montes para o grande e todo-poderoso Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E isto significa que o Senhor tem e sempre terá o controle soberano de todas as coisas. O segundo princípio nós encontramos nos versículos 3 e 4. O Senhor não dorme e está atento ao nosso sofrimento. Amém? Você pode repetir isso comigo? O Senhor não dorme e está atento ao nosso sofrimento. O Senhor se preocupa com os nossos pés. Isto significa que Ele não quer que tropecemos, mas que façamos caminhos retos para os nossos passos, para que não sejamos extraviados, para que os nossos pés não vacilem. Então, o único meio dos nossos pés não vacilarem, os nossos pés não se extraviarem, é andarmos no caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ande por Ele. Jesus não está apontando um caminho, dizendo: vá ali, ande por aquele caminho. Ele está dizendo: ande em mim. Andai nele, diz o apóstolo Paulo. E se nós andarmos nesse caminho, nós não seremos envergonhados. Mesmo quando nós dormimos, Deus nos guarda, porque Ele não dorme. Ele nos cerca pela frente e por detrás, por alegres cantos de livramento. E mesmo quando nós fechamos os olhos nessa terra e nos entregamos à pessoa do Cristo, nós abrimos os olhos na eternidade, na presença do Filho do Homem. Isso é tremendo demais. Isso é consolador para as nossas vidas. Sobretudo em tempos de grandes assolações, em tempos de grandes dificuldades, em tempos de falta de segurança, em tempos onde nós não confiamos em ninguém daqueles que estão à nossa volta. Muitas vezes os inimigos do homem são da sua própria casa. Isso é impressionante. Hoje filho não respeita pai, pai não respeita filho, neto não respeita avós. É uma coisa impressionante. Os valores têm se deteriorado. Ou nós confiamos no Senhor, que o Senhor reverta todas essas coisas em bênçãos em nome de Jesus, ou nós enlouquecemos. O outro princípio que eu quero chamar a atenção, o terceiro princípio aqui, é o Senhor é o nosso abrigo seguro. O Senhor é o nosso abrigo seguro. Deus não está apenas sentado num alto e sublime trono, nos assistindo de longe. Ele interage conosco e interfere sempre que for necessário. Salmo 34, versículo 7, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isto não significa que nós não passamos por dificuldades e aflições. Quando Ele permite tais situações, é para um fim proveitoso. Antes de começar o culto, eu falava com uma das nossas irmãs. Essa irmã tem estado entristecida por algumas coisas que lhe aconteceram. Nem sempre algumas coisas que nos aconteceram, que trouxeram tristeza ao nosso coração, são de todo ruins. Muitas vezes essas coisas vêm para crescimento nosso. Essas coisas vêm para que nós cresçamos, para que nós sejamos edificados. O Senhor muitas vezes está falando conosco de várias maneiras, apontando o caminho de várias maneiras, e nós nos acomodamos a certos lugares, a certas situações ou a certas circunstâncias, mas o Senhor quer trazer mudanças para nossas vidas. Mas há
naquelas situações em que são aflitivas, são angustiosas. O Senhor disse: no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor é aquele que é nosso abrigo seguro. Refugiemo-nos em Deus. E o terceiro princípio, apontado pelo salmista, pela experiência do salmista, é: contamos com o cuidado amoroso do Pai Celestial. Versículos 7 e 8. Ele cuida de nós. Quando tudo à nossa volta parece desmoronar, olhe para Jesus. Acostume-se a separar um lugar, separar uma hora no dia e dizer: Senhor, senta aqui. Senta aqui, Jesus. Escuta o que eu tenho para te dizer. Tem tanta coisa que eu tenho para te dizer, Senhor. O dia hoje foi tão difícil. Eu pensei que eu não ia conseguir completar a jornada. E que no final de cada dia nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: olha, combati o bom combate deste dia, completei a carreira deste dia e guardei a fé. Que coisa boa. É um dia de cada vez. É de glória em glória. É de degrau em degrau. Não fique pensando no que vai acontecer no fim do ano, no que vai acontecer no ano que vem, no mês que vem. Viva o hoje, o agora de Deus. O hoje de Deus é que é importante. Foque nele. Foque no minuto de agora que você está ouvindo essa palavra. Glória a Deus por isso. Amém? Não precisamos temer a nada, porque o cuidado amoroso de Deus está ao nosso redor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, ele diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, ansiedade é um negócio sério. Tem gerado tanta enfermidade. Alguns dizem que a enfermidade, que a ansiedade é a mãe das depressões. Porque nós começamos a pensar, a cabeça fervilha com tanta coisa: o que é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou resolver essa questão? E você acaba se angustiando em espírito, você acaba se deprimindo, você acaba adoecendo. Mas se nós pegarmos essa ansiedade nessas nossas conversas particulares com Jesus, você disser assim: Senhor, eu quero lançar sobre o Senhor, sobre os largos ombros de Jesus, essa minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. O que nós aprendemos aqui sobre a presença e o cuidado de Deus para conosco? Primeira coisa, Ele está continuamente adiante de nós, muito acima e além dos montes. Não olhe para os montes aqui têm um significado de tantas coisas periféricas, às quais nós nos apegamos. O Senhor está dizendo: olhe para mim, se apeguem a mim. Segundo lugar, os olhos do Senhor estão permanentemente sobre nós. Nós não estamos à deriva. O Senhor, Ele é um Deus presente, é um Deus que escuta orações, é um Deus que apara as nossas lágrimas, é um Deus que nos conduz em triunfo, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a presença dele está junto de nós, nos guardando do mal, moral, física e espiritualmente. E em último lugar, o cuidado dele está ao nosso redor em todo o tempo. O profeta Amós, ele diz que o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor. Eu gosto de pensar nessa imagem. Eu gosto de parar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Muitas vezes há momentos em que a assolação é tanta, as agonias são tantas, que nós não sentimos a presença de Deus. Mas nós não temos que sentir, nós só temos que crer. Nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamadas para crer. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Amém?